Oi, oi, gente. Começando mais um papo com a Morim. E no vídeo de hoje eu tinha pensado em me maquiar, me arrumar, fazer uma coisa mais elaborada. Porém, é um assunto que a gente precisa trazer à tona porque tem pessoas que passam o mesmo com a gente. Então eu decidi aparecer de cara limpa mesmo. Bom, o vídeo de hoje eu pretendo falar sobre as inseguranças na gravidez, na minha experiência. Como vocês sabem, que eu falei no último vídeo, eu tô grávida do quinto mês, né? Estou no quinto mês da gravidez. E para algumas mães, o problema começa na estria. Mas para mim, esse problema já existia há muito tempo. Dos meus 13 aos meus 16 anos, eu pesava 80 quilos. Eu era bem gordinha, muito gordinha. Só que nesses 3, 4 anos, assim, até eu completar literalmente os meus 17, eu vivia no efeito sanfona. Eu emagrecia, eu engordava muito, emagrecia 2 quilos. E isso foi fazendo com que meu corpo esticasse e voltasse para o lugar, esticasse e voltasse para o lugar. E quando eu de fato emagreci, tipo, com 17 anos, eu me lembro que eu perdi 20 quilos, e eu não estou exagerando, eu perdi 20 quilos em um mês. O que eu fiz? Também não sei. Cheguei a fazer acompanhamento com o médico para saber se eu tinha algum problema e tal. E não, o médico falou que aconteceu o que eu deveria agradecer. Até hoje não sei porque que eu emagreci tanto assim. Porém, me trouxe um fato que sempre foi a minha insegurança e que vai continuar sendo até depois da gravidez, que é as estrias. Porque eu não tenho só aquelas estrias onde você passa um cremezinho, vai fazendo tratamento e vai parando. Não, as minhas estrias, elas são muito fortes. E eu acho elas muito fortes para uma jovem de 22 anos apenas. E eu tenho muito medo, muito receio que depois da gravidez possa piorar, mesmo tendo a ciência de que sim, vai piorar, né? Porque minha barriga tá esticando e eu tenho muitas estrias também do quadril, né? Abaixo, até as minhas pernas, mais ou menos. E também eu tive nos seios, mas nos seios não é tanto quanto embaixo. E isso sempre me impediu, tipo assim, de ir à praia. Era sempre um maiô ou um biquíni que tapasse tudo. Enfim, gente, é isso. Eu nunca fui uma pessoa de ter muitos pelos no corpo. Eu sempre tive zero pelos no corpo. E assim, quando eu descobri a gravidez, eu comecei a ficar me analisando. O que está mudando em mim? E eu comecei a perceber que eu comecei, obviamente não vai dar pra ver, mas eu comecei a criar muitos pelos nos braços. Não vai dar pra ver, acho que por conta da iluminação, mas além dos braços, começou a me dar pelos em lugares onde eu nunca tive na vida. Tipo, na perna, normal, né? Cresceu, mas eu comecei a ter nas costas e na barriga. E eu acho isso muito engraçado e também muito estranho, mas não é algo que me impeça de, às vezes, tipo assim, usar uma blusa que mostra a barriga. Não, mas também falar que eu gosto. Não. A autoestima na gravidez é algo que é uma coisa que muitas das vezes é romantizada na internet, mas na vida real é totalmente diferente. Eu digo pelo meu exemplo. Eu tenho me sentido a bosta do cavalo, uma bosta seca, e eu ainda estou no quinto mês da gravidez. Eu tenho tentado me cuidar da melhor forma que eu posso, do meu corpo, do meu rosto, do meu cabelo, mas acaba que a gente se compara muito na internet, ainda mais com esses vídeos das famosas sempre romantizando a gravidez, mostrando um lado da gravidez que às vezes só é possível e real ali para elas, mas pra gente, assim, da classe baixa, é totalmente irreal. Então, muitas das vezes eu acabo me comparando, me pego na comparação do porquê que a minha pele não é assim. Eu sempre tive o nariz bem batatudo. Só que depois que eu descobri a gravidez, ele cresceu um pouco mais aqui e um pouco das abas. Gente, eu evito até de tirar foto sorrindo. Sempre que eu vou tirar alguma foto, a gente coloca ali, né, um filtrinho, uma coisinha assim, né, pra diminuir o tamanho do nariz e o tamanho do rosto, porque eu sempre tive também meu rosto bem redondinho. Mas, ó, essas coisas, tá crescendo, tá uma coisa. Sim.
Muitas das vezes eu me pego me culpando por não me amar do jeito certo, que é o jeito que a gente vê na internet, que é onde as mães da internet elas romantizam tanto a gravidez que a gente fica esperando que a gente, na nossa gravidez, fiquemos da mesma forma que elas. Tipo assim, eu achava que na minha gravidez ia ser maravilhoso, que eu não ia ter problemas. Lógico, eu sempre soube do problema das minhas estrias e antes de eu engravidar eu sempre tive vontade de fazer um microagulhamento ou fazer aquelas camuflagens, só que não deu tempo. E eu sempre fico me culpando por não me olhar no espelho e não falar, tipo assim, caraca, que mãe. Eu me olho no espelho e fico, gente, que merda, eu não vou sair de casa. Entendeu? Então eu não consigo criar essa autoestima que muitas das vezes, muitas das mães têm, sabe? Uma coisa super elevada. E o que eu tenho aprendido nesse processo, nesse meu processo, nessa minha experiência, é apenas aceitar e entender que eu não sou fulano de tal, eu não sou fulano de tal, entendeu? E tentar respeitar o meu processo. Por mais que eu não me ache uma Gisele Bündchen, né, uma Natália Valente, gente, o pós dessa gata é o pós que eu quero ter depois de parir o meu filho, entendeu? Mas são realidades opostas. Então, eu tenho tentado me olhar durante esse processo da gravidez, onde para mim tem sido bem sensível, me olhar com um olho de amor, sabe? Eu não me odeio, mas também falar que eu me amo também é brincadeira, tá? Não me odeio, mas eu tenho falado, tipo assim, cara, não tá tão ruim assim, sabe? Poderia estar pior, eu já vi casos piores. Então eu tenho tentado olhar pra mim com um olhar mais de amor e de cuidado e falar, tipo assim, Milena, você tá fazendo o que você pode. E eu tô fazendo o que eu posso e tô conseguindo. Tô. E se eu pudesse aconselhar todas as mães que talvez vão assistir esse vídeo, ou futuras mães, né, que um dia pretendem, e que vão passar por isso, tá? É, se ame, sabe? Mas você não precisa se amar do jeito que você vê na internet. Você precisa se amar do seu jeito. E isso você vai desenvolver ali com a sua realidade. Você vai desenvolver ali com o que você tem na mão no momento. Porque se você se entregar para essa fase tão sensível, o lado negativo da gravidez, você vai passar a gravidez inteira sendo uma merda. Então, assim, evite. Nós não estamos sozinhos. Sempre tem alguém pior que a gente. Ok? Sempre tem. Então, que a gente possa se amar, que a gente possa se olhar com mais cuidado, mais carinho e fazer o que a gente pode pela gente, sabe? Nos cuidar. No quesito da estria, eu tenho tentado, mesmo sabendo que no meu caso não vai se resolver apenas com óleo, eu tenho passado também bastante óleo para não piorar a situação. Então, que a gente possa se cuidar, que a gente possa se amar, que a gente possa fazer o que estiver dentro do nosso limite, para que seja uma gravidez, uma experiência boa, sabe? E esse foi o vídeo. Um vídeo para falar que a gravidez, nenhuma gravidez é perfeita. Sempre tem alguma coisa que vai estar ali quebrando a cabeça da gestante, tá? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham se identificado, continue, permaneçam, por gentileza, aqui no meu canal, tá? Se inscreve, por gentileza, me segue lá nas minhas redes sociais, porque eu criei novas redes sociais, tá? Para dar continuidade a esse trabalho. Então, vou deixar aqui as minhas redes sociais, que vocês possam me seguir. Curtir o vídeo, né? Que também é interessante. E também, se você quiser, deixar aqui nos comentários o relato. A gente tá aí, se identificando quem é que tá mais na merda. Tchau.